Filipenses capítulo 2, do versículo 5 até o versículo 11. Esse é um texto que se enquadra dentro desta semana que nós estamos vivenciando, a semana da paixão, a semana da Páscoa, onde nós podemos, de uma forma mais acurada, lembrar daquilo que o Senhor Jesus fez, a fim de nos salvar, a fim de nos dar perdão, o que Ele teve que fazer, o que Ele teve que suportar, o que Ele teve que sofrer, e também o fruto do seu trabalho dado pelo Pai. Nós vamos perceber isso nesse texto que o apóstolo Paulo escreveu aquela carta, àquela igreja de Filipos, nesta sua carta. Vamos fazer essa leitura de modo alternado. Filipenses capítulo 2, do versículo 5 ao versículo 11, leitura alternada, diz assim a palavra do Senhor. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome. E toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Bom, irmãos, como falei, esse texto ele se enquadra muito bem nesta semana que estamos vivenciando, esta semana da paixão, da Páscoa. Nós podemos perceber aqui que o apóstolo Paulo fala acerca dos estados do Senhor Jesus, daquilo que os teólogos vão denominar posteriormente de estados do Redentor. Ele fala da humilhação do Senhor, mas fala da sua exaltação. Do versículo 6 até o versículo 8, ele fala desta humilhação do Senhor. Vai falar que o Senhor Jesus, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Ou seja, ele não levou isso em conta, mas assumiu a nossa forma, a forma de servo, tornando-se a semelhança de homens, para então exercer a sua obra, para que pudesse então demonstrar obediência ao Pai e cumprisse assim o plano da redenção. Ele não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Ele não levou isso em conta, mas da própria vontade, de forma voluntária, ele se esvaziou e, de fato, foi fiel até a morte e morte de cruz. E nós estamos aqui na quinta-feira, véspera da sexta-feira da paixão, onde nós iremos, então, relembrar esse momento da crucificação do Senhor Jesus. Então, aqui nós temos o estado de humilhação, o Senhor Jesus sofrendo até a morte, uma morte terrível, a morte de cruz. Mas nós também pensamos também acerca da exaltação do Senhor. A sexta-feira é verdade, ela ocorre na vida do Senhor, mas o domingo também ocorre, onde ele ressuscita. A sua exaltação então começa. E aqui nós temos a partir do versículo 9 descrita esta exaltação, onde o apóstolo Paulo fala que Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Este que foi humilhado, ele também foi exaltado, exaltado pelo Pai, a começar na sua ressurreição, o Senhor testificando, aceitando o seu sacrifício perfeito. Nós estamos aqui para então bendizer e louvar este Senhor, este que se humilhou para nos resgatar, para nos salvar, para nos dar vida, este que foi exaltado, mostrando que é o Senhor que nós devemos servir de todo o nosso coração e a quem nós devemos adorar. Nós iremos fazer isso neste momento através de uma oração de adoração. Para isso eu convido o nosso irmão, o presbítero Valdeci, para fazer essa oração de adoração ao Senhor.
Amém. Nós vamos louvar ao Senhor com algumas canções. O diácono Davi Braga estará nos conduzindo. E após as canções, este momento de louvor, já assume aqui o nosso irmão presbítero Caio para dar o estudo desta noite. Boa noite a todos, a graça e a paz. Vamos continuar louvando o nosso Deus. A palavra do Senhor, em Isaías 53, diz: Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Convido os irmãos a ficarem em pé. Qualquer beleza ou majestade pra
de pé. Também diz a palavra do Senhor. Em Apocalipse 5, 13. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Exaltamos o Cordeiro Santo de Deus, declaramos as suas maravilhas. Teu Espírito se manifestará nesses dias, trazendo vitória às nossas vidas. Te exaltamos, ó Cordeiro Santo de Deus, declaramos as suas maravilhas. Teu Espírito se manifestará nesses dias, trazendo vitória às nossas vidas. Quem tentará contra o braço forte do Senhor? Quem impedirá o seu agir? Quem poderá nos resistir? Se a palavra de vitória já foi liberada a nós, se a palavra de vitória já foi liberada a nós, quem tentará contra o braço forte do Senhor? Quem impedirá o seu agir? Poderá nos resistir? Se a palavra de vitória já foi liberada a nós, se a palavra de vitória já foi liberada a nós, Senhor. Amém. Os irmãos podem sentar. A palavra está com o presbítero Caio. Boa noite, irmãos. Eu quero saudar a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Bem, irmãos, nessa noite nós recebemos o convite para trazermos à igreja uma reflexão sobre um momento específico que nós vivemos nesse momento no calendário litúrgico, que é a quinta-feira da Paixão, véspera da sexta-feira da Paixão. Então, nosso objetivo aqui nessa noite é trazer uma reflexão, mais um comentário de algumas passagens dos evangelhos sobre os principais eventos que aconteceram nesse dia. Então, a ideia é fazermos essa recapitulação dos últimos momentos da vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Amanhã nós faremos isso, em referência à sexta-feira, mas a ideia era de que nós hoje recapitulássemos, como eu acabei de dizer, alguns dos eventos que aconteceram na quinta-feira, véspera do dia em que Jesus Cristo foi crucificado. Então, o título que nós propomos para essa palestra, os meninos já estão tentando projetar, o título proposto é A Hora e o Poder das Trevas. A Hora e o Poder das Trevas. Essa expressão, irmãos, é uma referência a Lucas, capítulo 22, e aí eu já peço que os irmãos abram suas Bíblias. Lucas, capítulo 22, versículo 53. Lucas 22, 53. Esse texto está ali no
contexto da prisão de Jesus Cristo e o Senhor profere naquele momento essa expressão. Lucas 22, 53, Jesus diz: diariamente, estando convosco no templo, não pusestes as mãos sobre mim. E aí Jesus diz: esta, porém, é a vossa hora e o poder das trevas. O contexto aqui, irmãos, dessas palavras de Jesus Cristo, como eu acabei de dizer, é o da sua prisão. E quando Jesus está ali no jardim do Getsêmani e ele vê se aproximar a turba que era conduzida ali por Judas, composta por alguns guardas do templo, por alguns membros do Sinédrio, e Jesus diz: olha, por que vocês vêm até mim com paus e pedras, como se eu fosse um ladrão, como se eu fosse um salteador? E Jesus diz: olha, por acaso todos os dias dessa semana eu não estava no templo ensinando? E por que vocês não me prenderam nesses dias? E aí Jesus diz: esta, porém, é a hora e o poder das trevas. Com essa expressão, Jesus Cristo deixa claro duas coisas. A primeira delas é a sua consciência de tudo aquilo que estava acontecendo. Em nenhum momento Jesus foi surpreendido. Em nenhum momento Jesus foi pego de surpresa. Jesus sabia exatamente o que estava acontecendo. Jesus sabia exatamente cada passo que seria dado por cada um daqueles integrantes, por cada um daqueles que chegaram ali com paus e pedras, como Jesus diz. Jesus sabia exatamente o que Judas tinha ido fazer quando se levantou do cenáculo no meio da ceia. Então veja, Jesus diz: esta é a hora e o poder das trevas. Isso nos mostra, em primeiro lugar, que Jesus tinha plena consciência daquilo que estava acontecendo. Mais uma vez, repito, Jesus não foi surpreendido, Jesus não foi pego desprevenido, ele sabia exatamente o que estava sucedendo. Mas também, irmãos, essa expressão do nosso Senhor, quando ele diz: esta é a hora e o poder das trevas, isso revela também a sua soberania sobre todos os eventos envolvidos. Porque, repito, Jesus disse: olha, eu não estava no templo todos os dias dessa semana, por que vocês não me prenderam hoje de manhã? Ou por que não me prenderam ontem? Ou por que não me prenderam domingo, quando eu cheguei em Jerusalém, fui recebido com festa? Por que agora? E aí, é como Jesus diz, né? Esta é a hora. Jesus estava em pleno controle de toda a situação. Porque, irmãos, de fato, já muitas semanas antes, os escribas, os fariseus, já haviam entrado em concerto entre eles para prenderem e matarem Jesus. E por que não aconteceu nesse momento? Porque em tudo no ministério de Jesus Cristo, ele, o Senhor, estava no controle de todas as coisas. Aquele era o momento. Não de manhã, não à tarde, não ontem, mas naquele exato momento. E com essa expressão, Jesus deixa claro essas duas coisas. Primeiro, a sua consciência da sua paixão, morte e ressurreição. Jesus sabia o que estava acontecendo e ele não apenas sabia como alguém que é informado previamente de uma coisa que vai acontecer, senão que Jesus sabia porque ele mesmo determinou a sua causa. Deus, ele tem presciência, não porque ele sabe de todas as possibilidades que podem acontecer, mas porque ele faz acontecer. Jesus sabia o que iria acontecer, não porque alguém o avisou, mas porque ele era Deus. E como Deus, ele coordena todos os atos humanos, ele coordena todas as circunstâncias, todas as contingências. E se Jesus foi preso naquela noite de quinta-feira, uma noite de quinta-feira como essa, é porque aquele era o exato momento. Como ele disse, esta é a hora e o poder das trevas. Próximo, Edmilson. E aí, irmãos, antes de nós partirmos para os fatos, os eventos dessa quinta-feira, nós precisamos contextualizar esse dia numa perspectiva um pouco maior, né, do momento em que nós vivemos do calendário litúrgico. O calendário litúrgico ele é dividido em algumas estações ao longo do ano. A estação que nós vivenciamos no presente momento é chamada de Quaresma. Para muitas pessoas, Quaresma é coisa de católico, não é isso? Sejamos francos, todos nós crescemos, ou a grande maioria de nós crescemos, com essa ideia de que a Quaresma, esse período de preparação para a Páscoa, foi uma inovação da Igreja Católica Romana, o que não é verdade. Desde o século III, desde o século IV, na verdade, os cristãos, em várias partes do mundo, isoladamente, eles acharam por bem, separaram algumas semanas antes da celebração da Páscoa e fazer durante esse período uma preparação. Isso acontece também no Natal. A estação que antecede o Natal é chamada de Advento. São 4 semanas antes do Natal em que a igreja se prepara para celebrar esse dia. A mesma coisa, irmãos, acontece em relação à Páscoa. A Páscoa é a maior das celebrações da cristandade. E os cristãos, desde o século IV, acharam por bem separar alguns dias antes para que a igreja pudesse se preparar. Esse período, a princípio, era de 2 semanas, em outras regiões de 3, mas com o passar dos anos, convencionou-se separar para isso 40 dias.
e daí vem o nome quaresma. Né? Quaresma é uma corrupção do latim, né, de quadragésima. Né? Isso foi vertido para várias línguas e chegou no português como quaresma. A ideia é 40 dias, por isso quadragésima. Então, a igreja, ao longo dos séculos, separou, né, um período antes da Páscoa para que a igreja se preparasse. Com o passar dos tempos, convencionou-se que esse período durasse 40 dias. E o que nós queremos dizer, irmãos, quando falamos em preparar? Como assim, preparar-se para a celebração da Páscoa? E esses costumes variavam muito de acordo com as localidades. Por exemplo, alguns cristãos se impunham jejum durante esses 40 dias. Alguns deles faziam apenas 2 refeições por dia. Alguns deles faziam 1 refeição por dia. Mas em outras localidades, a prática era bem menos rigorosa. Ao invés do jejum, praticava-se a abstenção. Então, cada pessoa, cada família escolhia alguma coisa de que se abster e passaria os próximos 40 dias praticando essa abstinência. É como se fosse um jejum um pouco mais moderado. Então, as pessoas deixavam, por exemplo, de comer carne, 40 dias sem comer carne, beber leite, 40 dias sem beber leite. Então, essas práticas elas eram muito variadas, mas o que há de comum com esse conceito de quaresma é a ideia de que você precisa se preparar. Essa preparação envolvia, primeiro, a mortificação do corpo. Quando você faz jejum, você está mortificando o seu corpo. Quando você abre mão de uma coisa que você gosta, você está mortificando o seu corpo. Mas, irmãos, a ideia aqui não era simplesmente mortificar o corpo, mas era também mortificar o velho homem. Primeiro, por meio do corpo, e a ideia do jejum é essa, quando você se abstém da comida ou de algo que você quer, voluntariamente, e você oferece isso como um sacrifício a Cristo, você está dizendo, olha, a minha vontade é menos importante. Eu quero muito isso. E isso não é errado, eu poderia ter, mas eu não quero. Quando você faz isso, você está disciplinando a sua vontade. E a ideia é de que a vontade disciplinada em uma área da vida se torna uma vontade disciplinada em outras áreas da vida. Uma pessoa que não pode se abster de comida por um compromisso que ela mesma fez, essa pessoa tem força de vontade de se abster de cometer um adultério, de cometer um perjúrio, de cometer um pequeno furto. A lógica, irmãos, é mais ou menos essa. Né? Aquele que é fiel no pouco, é fiel no muito. Se você não pratica o domínio próprio, se você não pratica a força de vontade nas pequenas coisas da vida, e quando chegar a hora de você ter que praticar o domínio próprio numa situação mais difícil, mais tentadora? Então, a ideia da quaresma, repito, é de uma preparação, e essa preparação envolvia a mortificação do corpo através do jejum, da abstinência, mas também outras práticas cristãs. As pessoas aproveitavam esse período para se dedicar mais à leitura da palavra de Deus, à oração, a ajudar os pobres, à prática da caridade, da esmola. Então, a quaresma foi esse período, né, que a igreja observou em vários séculos e em vários lugares de preparação. Mas, na reta final da quaresma, tem a Semana da Paixão, né, que nós aqui em língua portuguesa nos acostumamos a chamar de Semana Santa. Né? Em outros países do mundo é chamada de Semana da Paixão. E por fim, né, e aí percebam que nós estamos afunilando, nós começamos com a quaresma, chegamos na Semana da Paixão, que inicia no domingo de Ramos, e chegamos agora no chamado Tríduo Pascual. Né? Tríduo vem do latim tridium, né, 3 dias, que são justamente os últimos dias que antecedem ali a ressurreição de Cristo. A quinta-feira da Paixão, a sexta-feira da Paixão e o sábado. Esdras, levantou a mão. Em muitos locais da igreja antiga, principalmente no Oriente, aquelas pessoas que eram recebidas para batismo, né, e pública profissão de fé, elas eram admitidas na Páscoa. Então, o único dia do ano em que a igreja recebia novos convertidos para serem batizados era na Páscoa. E a quaresma ela era aproveitada, né, pela igreja, tanto para os membros da igreja, para fazerem tudo isso aqui que eu comentei, mortificar o corpo, preparar o espírito, mas era também utilizado como período de formação desses catecúmenos. Então, os membros da classe de Valdeci, né, se apresentavam ali 40 dias antes da Páscoa, e durante os próximos 40 dias eles eram catequizados, eles eram doutrinados, eles eram ensinados para que no dia da Páscoa, quando a igreja celebrava a ressurreição de Jesus, eles fossem recebidos pelo batismo. Então isso foi uma prática muito recorrente em várias igrejas, repito, principalmente ali no Oriente, a igreja de fala grega, né, que tinha esse costume de aproveitar a quaresma como preparação dos catecúmenos para que eles fossem
recebidos pelo batismo no domingo de Páscoa. O que tinha, para aqueles irmãos, uma conotação muito especial e, de fato, faz sentido. A ideia de Jesus Cristo ressurgindo dos mortos, né? E eles ligavam isso principalmente ao texto de Paulo, em Romanos 6, né, que diz que por meio do batismo, nós somos unidos a Cristo. Somos unidos na sua morte, mas somos unidos também na sua ressurreição. Então, os nossos irmãos do Oriente pegavam, né, essa deixa do apóstolo Paulo, em Romanos 6, e batizavam os seus convertidos no domingo de Páscoa, utilizando a quaresma como preparação. André. Inclusive, muitas igrejas protestantes celebram, né? Os anglicanos observam a quaresma, os luteranos, muitos presbiterianos do continente, né? O nosso presbiterianismo foi herdado da Escócia, né? da Grã-Bretanha, mas até mesmo durante os primeiros anos após a reforma, as igrejas presbiterianas do continente, elas mantiveram a observância da quaresma, né? Não é, repito, não é um costume nosso, né? Porque o nosso presbiterianismo vem da Grã-Bretanha e lá esse era um tema bem mais sensível, né? Os nossos irmãos acharam por bem remover estas observações, tentando, né, buscar um afastamento do catolicismo romano, né? E, de certa forma, nós precisamos entender o contexto deles na época. Talvez isso realmente fosse algo necessário, dadas as animosidades que havia naquela ocasião, mas é interessante observar isso, né? A quaresma, ela não é uma invenção do catolicismo romano, né? É uma prática muito antiga, bem anterior ao catolicismo romano, e que, infelizmente, né, a observância desarrazoada desse período faz com que muitas vezes nós tenhamos um desejo de afastamento. Por quê? A impressão que nós temos é a seguinte, é de que o cara passa o ano inteiro aprontando, não é isso? Vamos ser bem sinceros, o cara passa o ano inteiro aprontando, aí quando chega na quaresma ele diz, eita, não, vou passar 40 dias sem beber. Aí quando chega no domingo de Páscoa, o cara enche a cara, chega em casa, reclama com a mulher, bate no menino, chuta o cachorro. Então, veja, isso é uma hipocrisia absoluta? É, da mais baixa possível, né? Mas é aquela coisa, né? Você joga a água suja da banheira e fica com o bebê, não é isso? Você não joga a água suja da banheira com o bebê e tudo. Você lava a criança, pega a água suja e joga, e fica com a criança. A ideia, né, é que nós possamos observar esses costumes antigos da igreja e que, irmãos, eles nasceram por alguma razão. Eu não acredito que nós sejamos muito mais santos e piedosos do que os nossos irmãos do século IV, e eles acharam nisso algo útil, né? O erro está, e aí nós entramos no outro extremo, o erro está, que é um dos erros do catolicismo romano, é de impor isso sobre os cristãos. Então, veja, a imposição de uma disciplina espiritual, a imposição de um jejum, a imposição de uma abstinência, é algo que é contrário às Escrituras. A igreja não pode impor sobre seus membros nada que a própria Escritura não imponha. Então, quando o catolicismo romano, por exemplo, impõe a abstinência de carne nas sextas-feiras, nós protestamos contra isso. Aquele irmão que deseja livre e espontaneamente se abster de carne nas sextas, ou na quaresma inteira, ou por um ano inteiro, se ele faz isso como um voto pessoal entre ele e Deus, ele tem toda a liberdade de fazê-lo. Mas a igreja não pode impor isso sobre nenhum cristão, né? Resumindo, essa era a luta que Paulo tinha, né, na igreja da Galácia contra os judaizantes, que tentavam impor, né, cerimônias, ritos, dias, ordens, alimentos que a Bíblia, no Novo Testamento, não impõe. Então, isso aí, pelo menos é como eu enxergo isso na esfera da liberdade cristã. Se você não acha isso útil, se você acha que isso não vai lhe fazer bem, se você acha que isso não vai lhe ajudar a crescer espiritualmente, Deus o abençoe. Mas se você acha que essa prática é interessante, se isso pode ajudar na sua vida espiritual, se isso pode fazer com que você se aproxime mais de Deus, por que não? Não há nada que impeça. Alguém levantou a mão, eu não lembro quem foi. Alisson.
Veja, a questão que Alisson coloca faz todo sentido, né? E essa muitas vezes é uma das críticas que é se levantada. Foi inclusive o exemplo que eu citei, né? O camarada passa o ano inteiro vivendo como um descrente, por ocasião da quaresma o cara diz, não, agora é um tempo santo, agora eu vou segurar a onda, vou me comportar, para imediatamente depois ele retornar no erro. Então essa crítica que Alisson colocou se aplica muito bem nesse caso. Mas o fato, irmãos, é o seguinte, é de que existem momentos específicos na vida da igreja como um todo, ou na nossa vida particular, em que se faz, muitas vezes necessário, uma espécie de consagração. E isso, repito, pode ser feito pela igreja como um corpo, como uma comunidade, e pode e deve ser feito por nós indivíduos. Nós vivemos em estágios da carreira espiritual totalmente diferentes. Alguns estão mais avançados, outros estão mais atrás, né? Um novo convertido, ele não pode ser comparado em termos de conhecimento e de espiritualidade a uma pessoa que já tem mais experiência. Então, a carreira cristã é uma corrida em que tem pessoas lá na frente, tem gente aqui atrás, tem gente que um dia esteve lá na frente e agora está aqui atrás. Aqueles que estão atrás, eles se esforçando, eles vão avançar. Então, a ideia é de que existem momentos específicos em que é saudável que o cristão ele pare um pouco e pense, né, o que é que ele tem feito da vida dele? Como eu tenho vivenciado a minha fé? Veja, e isso ele é feito em momentos específicos, né? E a quaresma sempre foi compreendida pela igreja como um momento oportuno para isso. Por quê? Porque ela antecede a celebração da Páscoa. A Páscoa é o feriado, digamos assim, entre aspas, supremo da igreja cristã. Sempre foi a principal celebração. E a ideia era a seguinte, como eu vou celebrar a ressurreição de Cristo? Qual o estado da minha alma, né, quando eu estou me aproximando do dia em que nós celebramos de forma especial a ressurreição do Senhor? Será que esse ano eu estou mais consagrado a Deus do que o ano passado, do que há 2 anos atrás? Então a ideia, Alisson, aqui era o seguinte, era aproveitar esse dia em que a igreja celebra um fato importante do cristianismo e nos prepararmos para isso com o objetivo de que isso dure o resto do ano. E o grande desafio da igreja é manter essa chama da Páscoa, da ressurreição de Jesus acesa durante todo o ano. Inclusive é por isso que no calendário litúrgico a Páscoa ela não é celebrada apenas no domingo de Páscoa. A Páscoa é uma estação. A Páscoa ela é observada nas 4 semanas seguintes ao domingo de Páscoa. A igreja compreendeu que essa era uma forma saudável de nós nos lembrarmos durante um mês da ressurreição de Cristo. Você passa um mês se preparando antes e você passa um mês depois celebrando. Todos os textos litúrgicos das 4 semanas após a Páscoa falam sobre a ressurreição e sobre os eventos que a ressurreição desencadeia. Então, a ideia é de que a Páscoa é o motivo, né? E a Quaresma é a preparação para isso. É um momento de nós nos prepararmos. E isso, irmãos, percebam que, consciente ou inconscientemente, nós fazemos isso, por exemplo, no final do ano. Não é assim? Véspera de ano novo, muitas pessoas não fazem as resoluções. Não, esse ano novo, né, eu vou fazer isso, aquilo. Esse ano eu vou deixar de fazer isso. Eu era sedentário, agora eu vou fazer atividade física. Esse ano eu fui um cara muito irritado, eu vou procurar ser mais tranquilo. Né? Eu vou procurar aprender um idioma, eu vou tocar um instrumento. Veja, existem momentos da nossa vida que são propícios para que a gente pare, reflita e faça planos. Né? Se nós fazemos isso numa data pagã, que é a virada do ano, né, digamos assim, por que não fazer isso numa data que é essencialmente cristã, que é a ressurreição do Senhor? Então, a ideia é basicamente essa. Próximo, Edmilson, a gente precisa correr, porque a ideia era que esse slide fosse a introdução. Bem, irmãos, vejam, os evangelhos, eles dão um grande foco, uma grande ênfase nos últimos dias de Jesus Cristo. Os evangelhos, eles não são tecnicamente biografias. Veja, uma biografia busca retratar a vida do indivíduo do começo ao fim, né, procurando dedicar atenção às várias etapas da vida do indivíduo. Quem é que já leu alguma biografia sabe do que eu estou falando. Fulano, filho de Beltrano, nasceu no lugar tal, sua infância foi assim, ele estudou nessa escola, cresceu com essas pessoas, se tornou um jovem, um adolescente. Mas, irmãos, com relação a Jesus Cristo, não é exatamente o que acontece. E aí eu trago algumas informações aí nesse slide. Por exemplo, os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, eles gastam 1/3 do seu conteúdo para retratar a última semana de Jesus Cristo. Vejam, irmãos, que é desproporcional. 1/3 dos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, eles focam na última semana. Ora, Jesus viveu 33 anos e meio aproximadamente. Por que os evangelistas dão todo esse foco? Eles gastam 1/3 de todos os capítulos e palavras que eles escreveram, 1/3 de tudo isso, só para a última semana. E no caso de João, irmãos, é ainda mais impressionante. 1/3
do Evangelho de João é só para descrever os 3 últimos dias da vida de Jesus Cristo. Se você olhar depois na sua Bíblia, de João 13 até João 21, nós temos ali apenas quinta, sexta e sábado. De um homem que viveu 33 anos, João ele gasta ali 1/3 do seu evangelho só para falar sobre os 3 últimos dias de vida. Por quê, irmãos? Porque o foco dos evangelhos ele não é biográfico. O foco dos evangélicos ele é soteriológico, ele é redentivo. Os evangelistas escreveram os seus evangelhos não para descrever a vida de um homem, né, com os seus feitos, a sua história, não. Tanto é que dos 4 evangelhos, 2 sequer falam do nascimento de Jesus Cristo. João não fala nada sobre o nascimento de Jesus. Marcos não fala nada. Até aqueles que falam muito pouco. Vejam, irmãos, nós não temos absolutamente não, nós não temos quase nada sobre a infância de Jesus Cristo. Jesus é citado ali nascendo, depois é mencionado de forma indireta ali por volta dos 2 anos, quando Herodes mata as crianças de Belém. Depois Jesus é citado fugindo, sendo levado por José lá para o Egito, depois volta, e aí do nada ele aparece com 12 anos, mas aí ele some e volta com 30. Percebam que esses silêncios que os evangelhos nos dão, eles são absolutamente intencionais. O foco dos evangelistas não é dizer o que Jesus fez na sua infância ou na sua adolescência, nos primeiros anos da sua juventude, não. Jesus veio com uma missão. E é essa missão que é descrita com detalhes, né, ao longo desses evangelhos. Próximo, Edmilson. Aqui, irmãos, nós temos uma relação de todos os eventos que aconteceram na quinta-feira, né? E como os irmãos podem observar aí, muita coisa aconteceu na quinta-feira. Então, não tem como nós pegarmos todos esses ocorridos, né, e comentarmos aqui um a um. Então, nós fizemos uma seleção dos principais eventos que aconteceram naquele dia e nós dividimos esses eventos em 3 ambientes. Próximo. Nós dividimos os acontecimentos, né, entre 3 ambientes, como eu mencionei. Aquilo que aconteceu no cenáculo, aquilo que aconteceu no jardim do Getsêmani e aquilo que aconteceu na casa de Caifás. E vocês têm aí imagens, né, que descrevem os locais em que esses eventos ocorreram. Né? A primeira imagem aí à esquerda é a imagem do cenáculo. Né? Obviamente, essa não é a arquitetura original. Né? O local, acredita-se que seja realmente esse. Né? Atualmente ele fica em Jerusalém, fica por trás de uma basílica que foi construída pelo imperador Teodósio, né? E desde então aquele local ele sempre foi conhecido como o cenáculo. Então foi nesse espaço, né? E é interessante que os evangelhos dizem que o espaço ele era amplo, né? E de fato o salão ele tem essa característica. Percebam que é um salão amplo. Essas colunas do meio foram construídas posteriormente, né? Esse local passou por várias tentativas de destruição. Foi uma mesquita durante a dominação do Império Otomano, mas hoje é um local aberto à visitação. Então, acredita-se, né, e há bastante evidência de que, de fato, esse foi o local em que Jesus celebrou a Páscoa e, em seguida, celebrou a instituição da ceia. No meio, a casa de Caifás, que também é preservada historicamente, né, há bastante evidência de que, de fato, essa foi a casa de Caifás. E aí, o jardim, não resta qualquer dúvida que esse é o jardim do Getsêmani, que é mencionado por João e por outras fontes, né, ainda do primeiro século. Então, irmãos, nós vamos mencionar rapidamente, né, e comentar, fazer breves comentários sobre aquilo que aconteceu nesses 3 locais, começando próximo com aquilo que aconteceu no cenáculo. Então, os evangelhos, irmãos, nos trazem 3 eventos principais que aconteceram ali, naquele lugar. A palavra cenáculo vem do latim, né, cenaculum, que vem de cena, que é a palavra para ceia. Então, o cenáculo é o lugar onde se jantava, ceia, cenáculo. Então, esse foi o local em que Jesus escolheu para que fosse ali celebrada a Páscoa. Era um lugar para se comer, era uma sala ampla, né, que era utilizada para a alimentação. E essa sala foi cedida por alguém que nós não sabemos quem foi. Você pode ver depois nos evangelhos que quando Jesus já estava em Jerusalém, ele manda 2 de seus discípulos para irem preparar a Páscoa. Né? Lucas vai nos dizer que esses 2 discípulos eram Pedro e João. Então, Pedro e João vão até a cidade, encontram, né, uma pessoa que está carregando água, acompanham essa pessoa para até onde ela vai. Quando ela entra numa casa, Pedro e João entram junto e dizem, olha, o Senhor, né, quer que você ceda para nós um lugar para que a gente celebre a Páscoa. Essas foram as instruções que Jesus deu. Olha, vão até a cidade, vejam um homem carregando um cântaro, e aí você pode perguntar como eles sabiam qual era o homem. Né? Porque carregar água num cântaro era um trabalho feminino. Né? Era um trabalho que as mulheres faziam. Era algo inusitado, um homem carregando um cântaro de água. Então seria fácil para aqueles discípulos perceberem. Quando eles chegaram na cidade, viram um homem carregando um cântaro, eles acompanharam aquele homem
E disseram que Jesus disse, olha, o mestre quer que você separe para nós um lugar. E aquele homem separa um cômodo daquela casa, o texto vai dizer que era um lugar amplo, mobiliado, era um lugar pronto, com mobília, com móveis, para que aquela ceia fosse celebrada. E Pedro e João, então, preparam aquela refeição. Lembrando, irmãos, que a Páscoa, na antiga aliança, era uma refeição, era uma comida. Pedro e João foram lá, procuraram um carneiro, sangraram um carneiro, cortaram ele em pedaços, separaram as partes que iam ser comidas, fizeram fogo, cozinharam as ervas amargas, prepararam vinho. Então, toda aquela refeição foi preparada ali por Pedro e João. É interessante, irmãos, observar que aquela Páscoa, foi algo que Jesus estava ansiosamente aguardando celebrar. E ele mesmo diz isso. Veja, Lucas, capítulo 20, versículo 15, o próprio Jesus dá testemunho de com quanta ansiedade, com quanto desejo ele estava de celebrar aquela cerimônia com aqueles irmãos. Lucas, capítulo 20, versículo 15. Aliás, não é esse, eu errei a referência. Deixa eu ver aqui. Lucas 22, 14. Muito bem, Lucas 22, 14. Jesus diz assim: chegada a hora, nos diz Lucas, pôs-se Jesus à mesa e com ele os apóstolos. E disse-lhes Jesus: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa. Tenho desejado ansiosamente. No texto grego, irmãos, é interessante que a palavra desejo acontece aqui 2 vezes. É como se Jesus dissesse, olha, eu tenho desejado com desejo. No texto grego, o original é esse. É como se Jesus utilizasse 2 vezes a mesma palavra. Olha, eu quero tanto, eu estou desejando com desejo celebrar essa Páscoa convosco. Essa Páscoa, irmãos, ela foi a última Páscoa da antiga aliança. Pela última vez, um cordeiro seria morto como sacramento da antiga aliança, simbolizando o perdão dos pecados, a redenção. Aquela era a última Páscoa de todas. É isso, irmãos, que torna esse evento tão significativo. Desde Moisés, todos os anos, o povo de Deus em Jerusalém, em Samaria, disperso onde quer que estivesse, desde Moisés, ano após ano, um cordeiro tinha que ser morto naquele dia 14 de Nisan, celebrando a libertação do Egito. Mas ali, pela última vez, um cordeiro seria morto como um sacramento da antiga aliança. E Jesus demonstra aquele desejo, o desejo, com desejo, celebrar essa Páscoa convosco. Repito, aquela que seria a última de todas as Páscoas. Desde esse dia em diante, irmãos, todas as Páscoas que são celebradas por judeus ao redor de todo o mundo são nulas. Elas não só são nulas, mas elas são sacrílegas. Elas são blasfemas. Não faz o menor sentido você hoje imolar um animal, com o objetivo de receber redenção, o perdão dos pecados, porque isso já passou. A última de todas as Páscoas, repito, foi essa, celebrada pelo Senhor Jesus Cristo. Próximo. E aí vocês têm aí, obviamente, uma representação gráfica, simbólica daquilo que provavelmente aconteceu naquele dia. Vocês têm aí uma mesa, como era o costume da época, a mesa era baixa, não se sentava em cadeiras. Essa coisa de sentar numa cadeira para se alimentar é algo do Ocidente. As pessoas comiam sentadas no chão, sobre almofadas reclinadas. É por isso, inclusive, que João vai dizer que ele estava reclinado sobre o peito de Jesus. Percebam que eles ficam inclinados mesmo, apoiando a mão esquerda, usando a mão direita para pegar o alimento. Então, essa é uma representação daquilo que teria acontecido. E percebam, irmãos, que era uma refeição, tinha comida. Tem uma tigela ali com caldo, pão, carne, ervas amargas, vinho. Então, aquilo, de fato, foi a celebração do sacramento da antiga aliança. Mas também, próximo, naquele dia aconteceu também a cerimônia que ficou conhecida como lava-pés. O texto vai dizer que em um determinado momento da refeição, João é quem retrata isso, apenas João retrata esse ocorrido. O texto diz que no meio da refeição Jesus se levanta. E o texto diz que ele tira a parte de cima da veste, e amarra na sua cintura uma toalha, pega uma bacia de água e, sem dizer nada, começa a lavar os pés dos apóstolos. E aí ele vai de um por um. Quando chega a vez de Pedro, Pedro se revolta. Pedro diz, não, mestre, de forma alguma. E é interessante que ele é muito enfático, é típico de Pedro isso. Pedro nunca usa artifícios, meias palavras, pede licença, não. Para o bem ou para o mal, Pedro sempre é aquele cara curto e grosso. E ele diz, olha, de forma alguma me lavarás os pés. E aí Jesus diz, olha, se eu não te lavar os pés, tu não tens parte comigo. E aí Pedro
exagerado, como sempre, ele diz, então me lava as mãos, a cabeça, os pés, lava logo tudo. E Jesus vai dizer, não é necessário. Aquele que se purificou precisa apenas lavar os seus pés. E Jesus, mais à frente, ele explica o motivo daquilo. Jesus diz, olha, vocês me chamam de mestre, e eu sou, e eu lavo os pés de vocês. Ora, se eu lavo os pés de vocês, muito mais vocês têm que lavar os pés uns dos outros. Jesus, portanto, irmãos, transmite aquela mensagem de humildade. Jesus é aquele que serve. Jesus é aquele que não se importa em fazer um trabalho de um escravo, do mais baixo dos escravos. Percebam que isso era um trabalho de serventuários. O escravo de mais baixa patente da casa era quem fazia isso. É interessante que os discípulos tinham que fazer muitas coisas pelos seus mestres, isso no sistema educacional da época. Mas um discípulo, ele jamais lavava os pés do mestre. Aquilo era serviço de escravo mesmo, de servo. E é interessante que Jesus faz isso não para uma autoridade. Jesus não lava os pés de Caifás. Jesus não lava os pés de Herodes. Jesus não lava os pés de Pilatos. Jesus lava os pés de quem? Os seus discípulos. Para que essa lição de humildade ficasse ainda mais realçada. E ele diz, olha, se eu faço isso, muito mais vocês devem fazê-lo. Jesus, então, ensina, nesse momento, sobre a sua humildade e também nos deixando um exemplo a ser seguido. Vocês têm um detalhe de uma pintura que é bem maior do que isso, que retrata exatamente a descrição que João faz. João diz que Jesus tirou a parte de cima da veste, e aí vocês veem no detalhe os braços, desnudos, os braços descobertos de Cristo, e você vê a toalha enrolada. João vai dizer que ele se cingiu com a toalha. Ele pegou a toalha, amarrou na cintura, Parece com o que isso aí? Parece com o que essa toalha amarrada na cintura dele? Ninguém lava prato em casa aqui, só eu. Isso é um avental. Veja, Jesus pega uma toalha, amarra na cintura, e isso aí, para mim, é um avental. Vocês conseguem imaginar o Criador do universo, o Filho de Deus, Deus encarnado, usando o quê? Um avental. E o texto diz que ele tira a parte de cima da roupa para que ele pudesse se movimentar melhor, para que não se sujasse, enrola uma toalha na cintura e lava os pés dos seus discípulos. É interessante, João vai dizer que ele tirou a parte de cima das vestes e cingiu-os com a toalha. No dia seguinte, as suas vestes também seriam tiradas. Mas quem tirariam as vestes deles? Os soldados romanos. Jesus, como que antecipando o que aconteceria na sexta-feira, ele mesmo tira a veste de cima. E mais, João vai dizer que ele se cingiu com a toalha. No dia seguinte, ele seria cingido a quê? A cruz. Então Jesus se antecipa. Serei despido amanhã, mas eu tiro a minha roupa hoje. Eu serei preso à cruz, mas eu me prendo aqui a essa toalha, para que eu possa lavar os pés dos meus discípulos. Próximo. O terceiro evento que aconteceu ainda no cenáculo foi a instituição da ceia do Senhor, a instituição da Eucaristia. Repito, irmãos, aquela Páscoa foi a última Páscoa de todas a ser celebrada. E é interessante que Jesus aproveita justamente a última celebração da Páscoa da Antiga Aliança para instituir a primeira celebração da Páscoa da Nova Aliança. Percebe, irmãos, que aquele cenáculo foi um local de transição. A Antiga Aliança estava morrendo, ao mesmo tempo em que a Nova Aliança estava surgindo. É parecido com o nascer do sol. Eu não sei quantos aqui acordam cedo, mas ver o sol nascer, para mim, é uma coisa, é rotina. Eu vejo o sol nascer todo santo dia. E é interessante que não é que está escuro e de repente fica claro. Não é assim que funciona, não é como um interruptor. Aos poucos, você vê que a escuridão ela vai se desfazendo, começa a surgir no horizonte a aurora e as coisas vão clareando aos poucos. Veja, irmãos, esse cenáculo aqui foi exatamente isso. A Antiga Aliança estava literalmente morrendo, se acabando. Aquela foi a última de todas as Páscoas. Mas, ao mesmo tempo, uma nova aliança estava surgindo. Por isso que Jesus diz, este é o sangue da nova e eterna aliança. Jesus institui, irmãos, ali naquele dia, o sacramento da mesa do Senhor, o sacramento da ceia, o sacramento da Eucaristia. Jesus se aproveita de elementos que estavam presentes ali, o pão já estava lá, o vinho já estava lá. Jesus olha para aquilo e diz, olha, isto é o meu corpo. Ele toma o vinho e diz, isto é o meu sangue. É interessante que ele só seria crucificado no dia seguinte. Mas ali Jesus já antecipa os eventos e estabelece ali o sacramento. E ele diz, olha, vocês vão fazer isso em memória de mim. E desde esse dia até hoje, a igreja celebra com frequência esse sacramento, instituído por Jesus Cristo nas vésperas da sua paixão
e da sua morte. Então, irmãos, esses foram os 3 eventos que aconteceram no cenáculo. O primeiro deles, a celebração da Páscoa, a lavagem dos pés dos discípulos e a instituição da Eucaristia. Próximo. Nós temos agora, irmãos, o segundo ambiente. Nós saímos do cenáculo, né, e entramos agora no jardim. O texto vai dizer que quando Jesus celebrou a ceia com aqueles 12 apóstolos, o texto diz que Jesus cantou um hino, se levantou e saiu. É interessante, irmãos, que essa é a única menção que se faz de Jesus Cristo cantar. Eu não quero dizer que ele não cantou antes disso, mas a única vez em que é dito que Jesus Cristo cantou foi nesse momento, né? E Jesus ele sai daquele cenáculo, né, depois de ter cantado um hino, né? Para mim isso é bastante significativo, né? Jesus ele não foi levado ali arrastado, né, desejando ficar, brigando, como se alguém viesse aqui e tentasse me prender, né? Se você fosse preso arbitrariamente, provavelmente você iria resistir. Talvez correr, talvez espernear quando os caras tentassem lhe agarrar. E Jesus sai dali literalmente cantando o hino. Ele se levantou e saiu com os seus discípulos e foi para o jardim do Getsêmani. E aí tem algumas imagens, né, de 3 eventos específicos que eu queria destacar que aconteceram naquele jardim. O primeiro deles foi o fato de que Jesus permaneceu ali só. E aí você tem na imagem ali 3 pessoas dormindo, encostados ali em árvores, e não é difícil saber quem eram, né? Quem eram esses 3 que estavam dormindo lá? Pedro, Tiago e João. O texto vai dizer que Jesus foi para o jardim, só que ali ele escolheu 3 dos seus discípulos para irem com ele orar. Jesus deixa então ali os demais, parte com esses 3 para um lugar mais reservado do jardim, e Jesus diz especificamente, olha, vocês venham comigo para orar. E aí, quando Jesus começa ali aquela pequena reunião de oração, o texto vai dizer que os 3 estavam ali dormindo. Pedro, Tiago e João, os membros mais íntimos do círculo de amigos de Jesus Cristo, não foram capazes de velar com ele em oração no momento mais tenso da sua vida, porque, de fato, irmãos, esse foi um momento de extrema tensão. Abra aí, por exemplo, a sua Bíblia em Marcos, capítulo 14, e percebam, pelas palavras do próprio Cristo, o que estava acontecendo ali naquele momento. Marcos, capítulo 14, versos 33 e 34. Diz o texto o seguinte, Marcos 14, 33 e 34. E levando consigo a Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia. São textos como esse, irmãos, que nos revelam, né, a plena humanidade de Jesus Cristo. É difícil você imaginar que Deus possa sentir-se tomado de pavor e angústia, mas você pode entender que um homem seja tomado de pavor e angústia. Foi isso que Jesus Cristo enfrentou naquele momento. Não é que ele estava preocupado, não é que ele estava com receio, mas o texto diz que ele estava tomado, pleno de pavor e de angústia. E percebam pelo testemunho do próprio Cristo, verso 34, e disse-lhes, a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. O convite de Jesus foi bem específico. Eu trouxe vocês aqui para que vocês fiquem comigo e vigiem, né, e orem e velem comigo durante esse momento de crise. E é interessante que poucos instantes depois Jesus encontra os seus 3 discípulos dormindo. João, que era aquele a quem Jesus mais amava, segundo o relato do próprio João. Tiago, que foi aquele que seria o primeiro a ser martirizado, Tiago maior, que seria morto poucos anos depois pelas mãos de Herodes. E quem? Pedro. Logo Pedro, né? Logo Pedro, mestre, onde quer que fores eu te seguirei. Todos podem te deixar, eu não te deixo. E na hora de ficar acordado na reunião de oração, Pedro estava lá dormindo. Percebem, irmãos, que no momento mais crítico, né, do sofrimento de Jesus, Jesus sofreu só. Ele estava acompanhado, mas ao mesmo tempo ele estava só. E era, irmãos, necessário que fosse assim, porque na antiga aliança, o sumo sacerdote, quando ele ia oferecer o sacrifício uma vez por ano, ele entrava com quantas pessoas no Santo dos Santos? Só ele. Só ele. O sumo sacerdote, ele oficiava perante a presença do próprio Deus sozinho. E era necessário, portanto, que o sumo sacerdote de todos, Jesus Cristo, no momento de oferecer a si mesmo como sacrifício, também estivesse só. Jesus estava ali acompanhado, mas ao mesmo tempo ele estava sozinho. Na imagem do meio, nós temos aqui uma representação do sofrimento psicológico pelo qual Jesus teve que passar. E nós já lemos isso, Marcos 14, versículo 34, Jesus diz, olha, a minha alma está profundamente triste até a morte.
profundamente triste, e não é uma tristeza qualquer, é como se Jesus dissesse, olha, eu vou morrer, mas não é crucificado, eu vou morrer de tristeza aqui e agora. E aí, irmãos, nós podemos nos perguntar qual a razão disso. Muitas pessoas acreditam que isso se dava ao medo que Jesus tinha daquilo que haveria de acontecer. Jesus sabia que seria espancado no sinédrio, Jesus sabia que seria açoitado no pretório, Jesus sabia que seria crucificado e, antecipando essas dores, ele passa a sofrer de forma antecipada. Mas, irmãos, isso não faz justiça ao fato de que Jesus Cristo, ele oferece a si mesmo como sacrifício. Veja, se a preocupação de Jesus fosse simplesmente a dor física, ele poderia simplesmente ter evitado tudo aquilo. Mas o que angustiou Jesus Cristo aqui, acredito eu e muitas outras pessoas, foi o fato de que, a partir daquele momento, Jesus estava começando a perceber e a sentir em si mesmo toda a carga de pecados que ele deveria carregar consigo até aquela cruz. O sofrimento aqui, irmãos, ele não é tanto físico, mas ele é, na verdade, psicológico. Jesus vai dizer que a minha alma está profundamente triste. No grego, alma aqui é psique, de onde vem psicológico, de onde vem psiquiatra, psicologia. A tristeza de Jesus, o seu sofrimento, não era tanto físico, mas era da sua alma, do seu ser, porque Jesus começava a sentir em si toda a carga de pecados que deveria ser colocada sobre ele como parte do plano da redenção. E aí ele sofre com aquilo amargamente. Lucas, que era médico, nos dá aqui uma informação valiosa em Lucas, versículo 22, 44. O Evangelho de Lucas, 22, 44, ele diz o seguinte: e estando em agonia, não é que Jesus estava preocupado, receoso, era um sofrimento tão intenso, a ponto de Lucas dizer que, estando ele em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Isso aqui, irmãos, não é uma figura de linguagem. Isso aqui é um fenômeno, inclusive, descrito na medicina. Isso aqui é uma síndrome que é chamada de hematidrose. Hemate vem de haimatos, que é sangue, e drose é de suor, sudorese. Então, hematidrose é sangue no suor, ou suor no sangue. Isso aqui, irmãos, é uma condição clínica extremamente rara, é verdade, mas já foi descrita na medicina. Isso aqui ocorre em aproximadamente 1 a cada 100 milhões de pessoas. É por isso que talvez você nunca viu ninguém suando sangue por aí. Não é uma coisa comum. A ocorrência disso aí é de 1 em cada 100 milhões de pessoas. Mas você pode pesquisar na internet, tem imagens disso aí. A medicina explica isso como sendo uma condição de estresse extremo em que às quais as pessoas são submetidas, em que, no momento que ela sua, os vasos sanguíneos que estão próximos às glândulas sudoríparas, eles se dilatam tanto que o sangue sai do vaso. E saindo do vaso, ele sai junto do suor. E as pessoas literalmente suam um líquido vermelho. E aquilo, de fato, é sangue. E é interessante que o que há em comum em todos os relatos médicos de hematidrose são de que as pessoas que apresentam isso são pessoas que passaram por uma condição de estresse extrema. Soldados no campo de batalha, sobreviventes de naufrágio. Percebam, pessoas que passaram por um estresse extremo, pessoas que passaram risco de morte iminente. Então, percebam, irmão, só por isso, a gravidade daquilo que se passava no coração do nosso Senhor. Não era simplesmente medo de apanhar dos romanos, não era medo de apanhar dos guardas do sinédrio. Jesus estava sofrendo na sua mente, no seu interior. E isso foi tão grave, irmãos, a ponto dele suar. E o texto diz que o seu suor se tornou ali como gotas de sangue. Por fim, na terceira imagem, nós temos uma representação gráfica de Jesus Cristo orando. Ele olha para os céus, ele se ajoelha ali e ele busca a Deus. E essa oração é uma das mais conhecidas que Jesus fez. O Novo Testamento tem várias orações de Cristo. Essa aqui talvez seja uma das mais conhecidas. Pai, tudo te é possível. Se for possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas sim a tua. Jesus ora aqui, irmãos, não pedindo que Deus o livrasse. Tanto é que em João 12, Jesus diz, olha, é chegada a hora. E o que eu vou dizer agora? Pai, me livra dessa hora? Não, foi precisamente para isso que eu vim. A oração, irmãos, de Jesus Cristo pode ser parafraseada nos seguintes termos. Olha, Pai, se existir alguma forma nesse universo que nós criamos, de que os teus eleitos sejam salvos, que não seja dessa forma, faz isso agora. É o famoso agora ou nunca. Se existir alguma maneira do gênero humano ser redimido, que não seja eu recebendo os pecados dele, sofrendo na cruz, essa é a hora de acontecer.
Percebam que isso é totalmente diferente de Jesus com medo, Jesus querendo fugir. Tanto é que no final Jesus diz, contudo, seja feita a tua vontade, não a minha. E é interessante que Jesus encerra essa oração, né, no exato momento em que os guardas, né, liderados ali por Judas, se aproximam para fazer aquilo que eles foram comprados para fazer. Um texto interessante sobre isso está em João, o relato do exato momento em que Jesus Cristo ele é surpreendido do ponto de vista dos guardas. Jesus sabia exatamente o que estava acontecendo. João, capítulo 18. João 18, versículo 4. Sabendo, pois, Jesus, todas as coisas que sobre ele haviam de vir, adiantou-se e perguntou-lhes, a quem buscais? Percebemos que Jesus estava ali, para os discípulos, eles estavam escondidos, estavam protegidos, porém Judas sabia que eles estavam acostumados a se reunir ali. E é justamente Judas quem leva os guardas do templo, a escolta do sinédrio, mas o texto vai dizer que antes que os guardas encontrassem Jesus, o que é que Jesus faz? Jesus adiantou-se. Jesus não permitiu ser surpreendido. É como se Jesus tivesse ido em direção aos guardas. Eu gosto de imaginar que os guardas estavam lá tudo caladinho, andando na ponta dos pés, vamos dar o flagrante nesse Jesus Nazareno aqui, e agora? E quando eles estavam tentando encontrar Jesus, Jesus é quem aparece. Adiantou-se e perguntou-lhes, a quem buscais? Isso é totalmente diferente de alguém ser surpreendido, de alguém ser flagrado. É diferente da polícia meter a porta no quarto e achar o cara dormindo lá. Não, Jesus ele não se permite ser surpreendido, ele vai lá. Isso está muito de acordo com o que Jesus havia dito antes. Em um dado momento, Jesus disse, olha, a minha vida ninguém toma. Eu, espontaneamente, a dou. E talvez por isso Jesus não se permitiu ser surpreendido pelos soldados. Jesus vai lá, a quem buscais? Responderam-lhe, a Jesus, o Nazareno. Então Jesus lhes disse, sou eu. Ora, Judas, o traidor, estava também com eles. Quando, porém, Jesus lhes disse, sou eu, recuaram e caíram por terra. Quantos de vocês já prestaram atenção nesse momento aqui específico? Às vezes a gente lê os evangelhos e alguma coisa passa batido, né? E esse é um tipo da coisa que costuma passar batido. Jesus vai até os guardas e diz, quem vocês estão procurando? E eles dizem, a Jesus, o Nazareno. E é interessante porque era noite e talvez Jesus fosse muito parecido com um dos seus discípulos. Né? E tem até uma tradição cristã muito antiga que diz isso. Né? Diz que Jesus ele era muito parecido com Tiago, menor. E foi por isso que Judas teve que beijar Jesus, para que os guardas pudessem saber quem é quem. E por ser à noite, e talvez pensando nessa suposta semelhança física entre Jesus e um dos discípulos, foi necessário que Judas beijasse para que os soldados soubessem quem de fato era. Então, recapitulando e reconstruindo a cena, jardim, de noite, né, as pessoas ali na penumbra, e Jesus diz, olha, quem vocês procuram? E eles dizem, a Jesus o Nazareno, e Jesus diz, sou eu. E quando Jesus diz isso, o texto fala que eles recuaram e caíram por terra. Por que aqueles homens caíram no chão? Quando Jesus disse, sou eu. Aqui, irmãos, está, mais uma vez, né, uma recapitulação lá do Antigo Testamento. Quando Deus se revela a Moisés, Moisés diz, olha, como é o teu nome? Para que eu diga a Faraó e ele deixe que o teu povo saia. E como é que Deus se revela? Deus disse a Moisés, olha, você vai dizer que eu sou, me enviou até você. Eu sou. E aqui, quando Jesus fala, né, essa expressão, quando Jesus diz, sou eu, né, as palavras que saem da boca de Jesus Cristo, saindo do próprio Deus, que ele era Deus, e é o próprio Deus dizendo, eu sou, ou sou eu. E os guardas ouvem aquilo, e aquilo afeta neles a sua estrutura física e psicológica, de tal forma que eles caem no chão. Percebe, irmãos, que eram homens treinados. Aquilo era o serviço deles. Eles recebiam para prender pessoas. Só que quando eles vão prender aquele homem e ouvem ele dizer duas palavras, eu sou, eles caem por terra. Versículo 7, Jesus de novo lhes perguntou, a quem buscais? Responderam, a Jesus o Nazareno. Então lhes disse Jesus, já vos declarei que sou eu. Se é a mim, pois, que buscais, deixai ir estes, para se cumprir a palavra que dissera, não perdi nenhum dos que me deste. Então, irmãos, aqui no jardim, Jesus ele se entrega, ele se adianta e diz, olha, o que é que vocês querem? Quem vocês estão procurando?
Sou eu? Então deixe esses aqui irem embora. Perceba que no último momento Jesus ainda se preocupa com a segurança dos seus discípulos, porque sabia que eles poderiam ser levados juntos, como testemunhas, né, como cúmplices dos seus supostos pecados. Próximo. O último ambiente que nós temos aí na descrição dos eventos da quinta-feira é a casa de Caifás. E, irmãos, o julgamento... Jesus passou por 2 julgamentos, na verdade, né? O julgamento religioso perante o Sinédrio, que foi presidido por Caifás, e Jesus passou também pelo julgamento civil, né, que foi presidido ali por Pôncio Pilatos. Então, o julgamento de Pilatos, para nós aqui não interessa, porque a ideia eram os eventos da quinta-feira. Talvez no ano que vem a gente possa abordar esse julgamento por Pilatos. Aqui nós vamos ficar com o julgamento presidido por Caifás, que foi um julgamento absurdamente injusto. Aí tem vários motivos de nulidade, né? Num lugar minimamente decente, esse processo aí teria sido considerado nulo, né? De pleno direito, porque várias irregularidades foram cometidas. A primeira dessas irregularidades foi o interrogatório sem testemunhas na casa de Anás. Só João retrata esse detalhe aí. Antes de ser levado para a casa de Caifás, Jesus foi levado para a casa de Anás. Anás, ele era sogro de Caifás e havia sido o sumo sacerdote antes desse. E aí, irmãos, isso nos leva à forma como a religião estava bagunçada em Jerusalém. Porque o sumo sacerdócio era um cargo vitalício. O sumo sacerdote só cedia a sua vaga para outro quando morria. Porém, a situação em Roma era tão bagunçada, né, que a situação em Jerusalém era tão bagunçada que Roma tirava e colocava o sumo sacerdote. Então, no ano anterior, o sumo sacerdote era Anás. Só que aprove ao procurador romano tirar Anás e colocar no lugar dele o seu genro. Provavelmente havia uma disputa ali entre ambos. Tanto é que quando Jesus é preso, ele não é levado direto para a casa de Caifás, ele é levado para a casa de Anás. Ele não era mais o sumo sacerdote, mas aparentemente ele era respeitado. Tanto que antes de ir para Caifás, ele foi para o sogro, para Anás. E aquele interrogatório, irmãos, ele foi totalmente nulo. Porque, veja, não havia nenhuma testemunha lá, quer de acusação, quer de defesa. E Anás, por sua vez, ele não era ninguém. Ele não tinha jurisdição, ele não tinha poder, ele não tinha autoridade para interrogar. Então, a primeira irregularidade foi essa. Jesus ser interrogado na casa de Anás. A segunda irregularidade foi o fato de Jesus ter sido interrogado durante a noite. Havia um regulamento do próprio Sinédrio de que o Sinédrio ele não poderia se reunir à noite. O Sinédrio só poderia se reunir durante o dia. Isso é tão verdadeiro que Lucas registra que na manhã seguinte o Sinédrio teve que se reunir de novo. Eu acho que alguém se lembrou ali na hora de que aquela reunião era irregular e na manhã seguinte eles tiveram que reunir de novo. Mas a reunião em que Jesus foi julgado foi na reunião da noite, que por sua vez foi uma reunião irregular. Na manhã seguinte, eles se reuniram só para, entre aspas, assinar a ata. Mas a coisa toda havia sido feita de forma irregular na noite da quinta-feira. Outro erro, o terceiro deles, aquele foi um julgamento secreto. Pelas normas do próprio Sinédrio, todo julgamento que pudesse culminar com a pena de morte tinha que ser público. Não existe um julgamento secreto de portas fechadas. Vejam, irmãos, até para os padrões de justiça da antiguidade, um julgamento que pudesse acabar com a morte de alguém tinha que ser público. E Jesus foi julgado em segredo, à noite, na calada da noite, na casa de Caifás. Quarto, o julgamento foi realizado durante o feriado judaico da Páscoa, o que também era proibido pelo próprio Sinédrio. Quinto, a prisão sem acusação formal. Já pensou você ser preso aqui agora e você não saber o motivo? As pessoas pegam você aqui, pegou Valdeci, botou numa cela lá no Aníbal Bruno, em Recife, e não falou nada para ele. E você está lá, por que eu estou aqui? Como assim? Você, quando é preso, imediatamente ao ser preso, você ouve a sua acusação. O policial vai dizer, você está sendo preso por isso. Você está sendo detido por ordem do juiz tal, ou você foi pego em flagrante fazendo isso. Veja, a pessoa tem o direito de saber o porquê ela está sendo presa. Jesus não. Jesus foi preso e só depois de preso as pessoas tentaram procurar um crime para ele. Veja aí, Mateus, capítulo 26. Mateus, capítulo 26, versículo 59. Quem achar aí pode ler. Mateus 26, 59. Então, vejam, prende o homem e depois a gente tenta achar alguma acusação que se encaixa aqui.
O urgente é prender. E a acusação, depois a gente dá um jeito. Se você for ler depois os relatos, tanto em Mateus, quanto Marcos, quanto Lucas, quanto João, vocês vão ver a bagunça que foi aquele julgamento. Não tinha acusação, aí eles conseguiram achar algumas pessoas que quisessem acusá-lo, mas os relatos não batiam um com o outro. E chega uma hora que o próprio Caifás, ele constrange Jesus Cristo para ver se ele assume alguma coisa. Ainda aqui, Mateus 26, 63, veja. Jesus, porém, guardou silêncio. E o sumo sacerdote lhe disse: eu te conjuro pelo Deus vivo, que nos digas se és tu o Cristo, o Filho de Deus. Onde já se viu isso, irmãos? Um juiz constrangendo o réu, forçando para que ele confessasse algum delito. Não é assim que funciona. Percebe, irmãos, o desespero daqueles homens. Eles precisavam condenar o Jesus Cristo, mas não tinham sequer uma acusação contra esse. Aí Pilatos, que deveria estar no papel ali de juiz, de imparcial, ele parece que perde a paciência e diz: olha, eu te conjuro. Ele coloca Jesus sob juramento: eu te conjuro pelo Deus vivo. E aí força Jesus Cristo a admitir que era de fato o Filho de Deus. Percebe, irmãos, que por todas essas falhas, por todas essas injustiças, Jesus acabou sendo condenado. Sem nenhum testemunho substancial, sem nenhuma evidência, sem nenhuma prova, com falsas acusações, com testemunhas compradas. Foi assim que o Filho de Deus, ele recebeu ali a sua sentença. É digno de morte. De que mais nós precisamos, Pilatos diz. Não precisamos de mais nada. Finalmente, conseguimos. Era tudo que a gente queria. Num julgamento absolutamente injusto. Porém, irmãos, era necessário que fosse assim. Isaías 53:8. Isaías 53:8 já profetizou que tinha que ser assim. Por juízo opressor foi arrebatado. E de sua linhagem, quem dela cogitou? Por juízo opressor foi arrebatado. O julgamento de Jesus, irmãos, tinha que ser o mais injusto possível. Era necessário que fosse assim para que se cumprisse a profecia. Por juízo opressor. Não foi um juiz justo, não teve direito à defesa, ao contraditório, testemunha, defensor, nada. Prende um homem, arruma uma acusação qualquer. Essa não serve, traz outro. Quando finalmente eles acharam que tinham um suposto crime religioso contra Jesus Cristo, Caifás rasga a sua veste, num sinal petulante, de falsa piedade, como se ele estivesse escandalizado com Cristo e diz: não precisamos de mais nada, é digno de morte. O texto de Mateus vai dizer que imediatamente as pessoas começaram a bater em Jesus Cristo. Mateus, capítulo 26, versículo 67. Então, uns cuspiram-lhe no rosto e lhe davam murros, e outros o esbofeteavam, dizendo: profetiza-nos, ó Cristo, quem é que te bateu? Percebam, irmãos, que assim termina o julgamento do Senhor. Acusações falsas, nenhum direito de defesa, um juízo constrangendo, uma sessão totalmente clandestina, e no final Jesus sai dali, sendo espancado, sendo esbofeteado, cuspido, levando murros e ainda ouvindo zombaria dos seus inimigos. Profetiza-nos, ó Cristo, quem é que te bateu? Próximo. E aí, irmãos, nós encerramos com algumas reflexões sobre tudo isso aqui que nós acabamos de ver. Os eventos da Quinta-feira da Paixão introduzem com maior ênfase o tema do sofrimento vicário de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí eu destaco essa expressão, sofrimento vicário. Jesus sofreu não como um herói de uma jornada qualquer, de uma odisseia qualquer. Veja, ele não sofre como Homero sofreu, como Hércules sofreu. Não, o sofrimento de Jesus ele é vicário, é substitutivo. Ele sofreu no nosso lugar. Não é simplesmente um grande homem que enfrentou muitas dificuldades e no final venceu. Isso é muito bom e muito bonito de assistir no cinema. Tem vários filmes com essa temática. Um cara que enfrenta todas as dificuldades e no final vence. Mas não é isso, não é disso que se trata. Jesus sofre com um motivo específico. Sofreu por nós, no nosso lugar. O plano da redenção, por fim, estava prestes a entrar na sua mais decisiva etapa, a crucificação e a morte de Jesus Cristo. São esses os eventos, irmãos, que nos colocam na sexta-feira da Semana Santa com o julgamento perante Pilatos, com os suplícios que ele padece das mãos dos soldados romanos, com a cruz que ele deveria carregar, com a sua crucificação e, por fim, com a sua morte. Irmãos, é necessário que nós reflitamos sobre isso, não apenas hoje, não apenas amanhã, mas, de fato, essa é a pregação da igreja
né, Paulo disse que não queria saber de nada que não fosse Cristo e este crucificado. É verdade que a pregação da igreja durante todos os anos é Cristo crucificado, mas nesse momento específico do ano em que nós recordamos a época, a estação, o dia do ano em que isso ocorreu, é saudável que nós dediquemos as nossas reflexões a isso. Né? Nós temos aí um dia e meio, 2, para meditarmos sobre isso, sobre o quanto Jesus Cristo sofreu, o propósito do seu sofrimento. Porque senão, irmãos, e aí é uma coisa bastante pessoal minha, se não for assim, a Páscoa, o domingo de Páscoa, perde muito daquele sabor diferente. Se a gente não gasta tempo meditando no sofrimento e na morte de Jesus Cristo, o domingo de Páscoa termina sendo um domingo qualquer. É verdade que ele é um domingo como todos os outros? Em certo sentido, sim. Mas é verdade também que é nesse dia que nós celebramos, o dia específico, a ocasião propícia em que Jesus Cristo ele ressuscita dos mortos. E não faz muito sentido você celebrar a ressurreição se você não acompanhou Jesus Cristo nas etapas anteriores. A ideia é que nós caminhemos com Cristo que sofre na quinta, na sexta, com Cristo sepultado no sábado, e aí sim, no domingo de Páscoa, as coisas vão parecer muito mais vivas para nós, porque nós percorremos com Cristo todo o caminho. Talvez era isso que Paulo tinha em mente quando ele escreveu lá em Filipenses, capítulo 2, texto próximo ao texto que o reverendo Fernando deu, Filipenses, e com esse texto eu encerro, Filipenses capítulo 2, Filipenses 2, versículo 8, Paulo diz assim, aliás, Filipenses 3, 8. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para conseguir Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Jesus Cristo, justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos. Essa expressão sempre foi algo que me chamou a atenção. Em outras palavras, Paulo diz que abriu mão de tudo que ele tinha no judaísmo, de todas as honras que ele tinha, do seu papel de destaque, de prodígio, né, de um fariseu muito promissor, de um cara que seria muito grande na religião judaica. Paulo diz que abriu mão de tudo isso para quê? Para conhecer a Cristo, versículo 10, conhecer o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos. Como assim, comunhão com os sofrimentos de Cristo? Nenhum de nós, não é possível a nenhum de nós comungar dos sofrimentos de Cristo. Ser crucificado, ser açoitado, ser cuspido, esbofeteado, isso não é possível a nós. E como assim Paulo diz que queria comungar, ele queria se associar aos sofrimentos de Cristo? Num certo sentido, Paulo sofreu isso de fato, na pele. Paulo foi apedrejado, Paulo foi perseguido, né? Paulo foi preso, mas isso, irmãos, é algo que é disponível a todos nós. O cristão, ele enfrenta os sofrimentos da sua vida de uma maneira totalmente diferente do incrédulo. O descrente, ele atribui o sofrimento ao azar, ele atribui o sofrimento aos astros, ao horóscopo, ele atribui ao pai que bateu nele na infância, à mãe que não deu amor a ele, à esposa que não trata ele bem em casa. Veja, nós sempre estamos tentando justificar os nossos sofrimentos em coisas externas a nós. Mas o cristão, irmãos, quando ele sofre, ele tem a possibilidade de pegar aquele sofrimento seu e dizer, olha, esse sofrimento aqui, Jesus passou por ele também, passou no meu lugar, então eu não estou só. Eu posso comungar dos sofrimentos de Cristo. Então, de certa forma, nós oferecemos o nosso sofrimento a Cristo, né? E assim como nós sofremos com Ele, nós esperamos que também seremos com Ele ressuscitados para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos. Portanto, irmãos, fica o convite a todos nós, para que nessa noite, no dia de amanhã, no sábado, nós possamos, nas nossas mentes, nas nossas reflexões, nas nossas leituras e orações, procurarmos, nesse sentido, nos associarmos ao Cristo que padece, ao Cristo que sofre na sua carne, que sofre na sua alma, para que no domingo nós possamos também comungar, né, com a alegria do Cristo que venceu a morte e venceu seus inimigos. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos ficar de pé, nós vamos orar ao Senhor, encerrando este momento. Convidar o nosso irmão presbítero Esdras para fazer a oração final.
Amém. Irmãos, pode sentar? Irmãos, nós vamos continuar amanhã com este objetivo de rememorarmos os eventos ocorridos nos últimos dias do Senhor Jesus. E amanhã, sexta-feira, teremos aqui, às 7 horas, o ofício da Sexta-feira da Paixão, onde estaremos refletindo na morte do Senhor Jesus. Então, venha, esteja presente, traga convidados também para que possam ouvir acerca da morte do Senhor Jesus, mas nunca numa mensagem fatalista, sempre mostrando a morte, como nós já destacamos, foi também destacado aqui, o Senhor Jesus no controle do plano da redenção, realizando realmente aquilo que foi necessário para que pudéssemos ter a redenção. Então, o Evangelho será pregado. Então, traga convidados, traga amigos, para que eles possam ouvir a palavra do Senhor. Lembrando também que amanhã teremos pela manhã a distribuição do pão, do leite e também das lembrancinhas, né, das guloseimas para as crianças. A partir das 7h30 estaremos aqui na igreja para nos dirigirmos ali para a Rua da Pedra, onde faremos essa distribuição amanhã, a partir das 8h, lá. Mas aqui na igreja, o ponto de encontro, 7h30 da manhã, você também está convidado a participar. Amanhã também, 17 horas, o nosso programa de rádio, ouça e divulgue. Sábado teremos a nossa vigília, já tradicional também. A UMP está à frente desta vigília às 20 horas, das 20 às 0h. Então, próximo sábado, teremos esta vigília. E no domingo, 6 da manhã, o nosso culto de ressurreição. Domingo de Páscoa, estaremos celebrando a ressurreição do Senhor às 6 da manhã com o culto. Será também seguido pela ceia do Senhor, celebrando a ceia do Senhor. E após esse momento, teremos um momento de comunhão, de confraternização, com o café também já tradicional, tá bom? E à noite, 18h30, o nosso culto solene. Esta é a nossa programação para o nosso fim de semana, final de semana recheado. Esteja presente, se você puder, traga familiares, convidados, se também tiver condições de fazê-lo, tá bom? Deus abençoe a todos, boa noite.